Tá gravando. Então tá. Hoje a gente aí vai dar continuidade, tá? E a gente vai falar hoje principalmente sobre as regras da cadeia, tá? Então vamos lá. Para isso a gente precisa de alguns elementos aí, tá? Então, vamos tomar aí uma curva, tá? Ou caminho alfa de t da forma alfa 1 de t e alfa 2 de t, tá? Eu vou dizer que ele é diferenciável num t0, tá? Se a alfa 1 e a alfa 2 for derivável nesse t0, tá certo? Né? As entradinhas ali forem deriváveis no t0, e a gente vai definir o alfa' de t0 como alfa 1' de t0, alfa 2' de t0, tá? Por exemplo, né? Se você pega alfa de t igual a cosseno t e 2 seno t, tá? O que seria alfa' de π sobre 4? Bem, como é que você faz? Você deriva a coordenada e coloca o ponto que você quer, ó. Por exemplo, a derivada do cosseno é menos seno. A derivada de 2 seno é 2 cosseno. Aí você avalia em π por 4, tá? Aí no caso, menos seno de π por 4 é menos raiz de 2 por 2. 2 cosseno de π por 4, como cosseno de π por 4 é raiz de 2 por 2, aí fica a raiz de 2, tá? Então, beleza, tá? Então, agora vem aí a nossa primeira regra da cadeia, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Vamos tomar A contida em R2 um conjunto aberto, tá? F, uma função lá de duas variáveis definida nesse conjunto A, e um intervalinho, tá? E gama vai ser uma curva definida naquele intervalinho, tá certo? De tal maneira que de tal maneira que a gama calculado em cima ali dos pontinhos lá de definição dela, aí, né, o desenho que ela forma essa curva cai aí onde a f está definida, tá? Que significa isso daqui. E gama de I de R2, uma curva tal que gama de T fica em A para todo t em I, tá? Então, se gama for diferenciável em T0 e F for diferenciável em gama de T0, então a composta fão de T igual f de gama de T será diferenciável em T0, tá? Vamos primeiro interpretar aí o que está acontecendo, tá? Então, ó, deixa eu abrir aqui. Então, vejamos, ó, tu tem, tá, uma função definida num conjunto A aberto aí de R2, tá? Aí, essa função, né, aí você tem o A e esse pontilhado aí aberto, aí essa função você calcula ela aqui dentro, aí te gera números reais, né? Por outro lado, você tem um intervalinho ali, onde a gama está definida, digamos que seja uma coisa fechada assim, tá? Aí você pega um tzinho, tá? Aplica a gama lá, né? E o que que acontece? Aí o desenho da curva, né, cai aqui, né, onde a A está definida. Então, uma coisa que acontece, então, é que devido a essa configuração, você consegue montar a função que faz o percurso direto,
tá? Que pega o T e leva logo aqui na reta mediante F, que no caso vai ser a nossa F de gama de T, tá? Beleza? Então, se a gama for diferenciável em T0, tá? E a F for diferenciável aqui seria um gama de T0. E se a F for diferenciável em gama de T0, então essa composta vai ser diferenciável nesse T0 aqui, tá? Aí, no caso, até no enunciado, eu chamo de Fão de T, isso aqui, tá? Então, isso aqui é uma função, então, de uma variável real, tá? Então, esse Fão vai ser diferenciável em T0 e mais ainda, vale que a derivada desse Fão é o gradiente da F, tá? Calculado no gama de T0, tá? Isso aí, produto escalar com gama linha de T0, tá? Essa chave aqui, tá? Denota aí o produto escalar, tá bom? Vamos fazer aí um exemplo de aplicabilidade aí, tá? Então, ó, para ficar mais concreto, vamos tomar a função f de xy igual a x vezes y e gama de t, o caminho dado por t a quarta, t a quinta. Vamos calcular fão linha de 1, tá? Em que fão de t é a composta f de gama de t. Beleza? Então tá. Bem, pela nossa regra aqui, tá? O fão linha calculado em 1, faltou arrumar aqui, vai ser igual ao produto escalar do gradiente da f calculado em gama de 1 escalar, tá? Ou produto interno, mesma coisa, gama linha de 1, tá? Então, vamos calcular os elementos aí que surgem na fórmula. A gente precisa saber quem é a princípio, né? O gama linha e o gradiente, né? Não tem como escapar disso. Então, ó, o gama linha vai ser, deriva aqui, coordenada a coordenada. Ó, o gama linha vai ser 4t a terceira na primeira entrada e 5t a quarta. Sendo assim, gama linha calculado em 1 será 4, 5, tá? Beleza? 4, 5, tá certo? A gente precisa aí também na fórmula quem é o gama no T0, né? No caso aí, gama de 1. Gama de 1, tu substitui, né? Fica 1, 1, né? Então, 1, 1. Quem é o gradiente da função? Né? Aí, o gradiente vai ser aquele vetorzinho lá em que a primeira entrada é o df dx e a segunda é o df dy. Então, o df dx aqui vai ser y e o df dy vai ser x, tá? Então, yx. Então, o gradiente da f calculado no ponto gama de 1, como gama de 1 é 1, 1, então o gradiente de f em gama de 1 vai ser o gradiente de f em 1, 1. Né? Aí, utilizando a regrinha aqui, fica 1, 1, tá? Sendo assim, o fão linha de 1, tá? Vai ser, né, o gradiente aí em gama de 1, que é 1, 1, escalar com o gama linha de 1, que é 4, 5. Aí faz o produto escalar, 1 vezes 4, mais 1 vezes 5, 4 mais 5, que é 9. Tá bom? Tá? Alguma dúvida? Não? Beleza.
Então, ok, tá? Então, vamos aí fazer mais um exemplo, ó. Não, peraí. Tá. Só um comentário. Uma maneira de se guardar essa fórmula aqui, tá? Uma maneira conveniente é a seguinte. Bem, se tu colocar que gama de t é igual a uma coisa da forma x de t, y de t, tá? Você teria que o gradiente de f calculado em gama de t... Ah, não, aqui tem um erro de escrita. Espera aí. Não, tá na outra parte. Eu escrevi correto. Aqui, ó. Então, ó, se você se você tiver aí gama de t uma coisa da forma x de t, y de t, tá? Você vai ter aí que o gama linha de t, tá? Vai ser a derivada aí de cada coordenada, x', y', que eu vou estar escrevendo aqui como dx dt e dy dt, tá? Beleza. Por outro lado, o gradiente da f calculado em gama de t, tá? Ele vai, né, o vetor, o gradiente de f em gama de t vai ser, né, aquele vetorzinho df dx, df dy, só que calculado aí numa coisa da forma xt, yt, tá? Então vai ser df dx em xt, yt, df dy em xt, yt. Então, se tu fazer o fão linha de t lá, em que fão é o f calculado em gama, tá? Se você... A regra da cadeia te dá que a derivada desse fão é o produto escalar do gradiente de f em gama de t, escalar gama linha de t. Então, isso vai ser expresso como, ó, df dx xt yt vezes o dx dt mais df dy em xt yt vezes o dy dt, tá? Que é isso aqui que eu escrevi, tá? Então, uma maneira aí conveniente de guardar as coisas é essa relação aqui, ó, df dx vezes dx dt mais df dy dt, recordando que esse df dx está sendo calculado em xt, yt, o df dy também, e a dx dt e a dy dt estão sendo calculadas ambas em t, tá? Então, inclusive, essa daqui é uma maneira que os livros americanos costumam deixar lá indicados para o leitor guardar. Eu confesso que eu gosto muito de lembrar da fórmula assim, tá? Então, é uma maneira aí alternativa de se guardar a fórmula, tá? Do que desse outro jeito aqui, ó. Tá? Né? O f'ão linha, né? Gradiente de f em gama de t, escalar gama linha de t zero e tal, enfim. Né? Esse jeito aqui eu prefiro outro, tá? Mas aí é o gosto do freguês, tá? Então, peraí. Ah, não tá a mesma coisa ali no outro. Então, a título de exemplo aí, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Seja um z aí uma função que depende de x e y, tá? Que é dada da forma x² vezes y. E vamos estar supondo que esse x e o y depende de t da seguinte forma: o x é um x de t que é igual a um e a t quadrado, e o y é uma coisa que depende de t, que é da forma 2t mais 1, tá?
Então, a f é uma função de x e y, beleza, e o x e o y, ele fala que pode ser visto como função de t, tá? Dessa maneira aí. Então, calcule dz dt, tá? Então, vamos utilizar essa relação aqui, ó, tá? Beleza? Então, o df dx, né, veja só, então, o que está acontecendo, né? Vamos fazer aqui, escrever um pouco mais. Tu tem o z, tá? Que é um f de xy, só que esse f, ele, né, é um f de xy e tal, mas ele fala que pode ser visto como um f de xt, yt, tá? Então é como se tu tivesse, se tu chamar aí de gama de t, tá? O que está dentro, tá? É como tu olhasse a z, né? Consequentemente a f como um f de gama de t, tá? Então a z no fundo aí é uma função de t, tá? Então por isso que faz sentido você calcular dz dt, tá certo? Tá? Então, e a gente está nessa situação de aplicar essa fórmula aqui, tá? Então vamos calcular os elementos dela, ó. Quem é o df dx? Vai ser 2xy. Quem é o df dy? Vai ser x ao quadrado, tá certo? Vamos colocar mais passos aqui, ó, tá? Então, agora, ó, quem vai ser, né? df dx e o df dy eu tenho, né? Quem é o dx dt e o dy dt? Tá, ó, dx dt vai ser, e a t quadrado vezes 2t. O dy dt vai ser igual a 2. Né? Beleza. Então, ó, vamos lá, ó. Então, vamos encaixar aqui, ó, tá? O dx dt, tá, ó, 2t e a t quadrado. O dy dt é 2, tá? Aí tem que ser o df dx e o df dy calculado em cima de x de t e y de t, tá? Então, ó, trocando aqui pelo xt e yt, vai ficar 2, o xt é eat quadrado e o y é 2t mais 1. Aqui vai ser o df dy em x de t e y de t vai ser x de t ao quadrado, que é eat quadrado ao quadrado, ou seja, e a 2t quadrado, tá bom? Tá? Então dá essa soma aqui, que é uma soma, tá bom? Perguntas? Não? Então tá. Então, beleza. Então, vamos fazer esse exemplo aqui agora, ó. Então, vamos pensar que fã, tá? Ele é uma finha, uma função de duas variáveis aí, em que a primeira e a segunda variável aí é uma coisa aí eat quadrado sendo t, respectivamente, tá? Eu até reforcei aqui em que f é uma função de xy, é uma função diferenciável, tá? Beleza. Então, então veja só,
ele, né, só reforçando, não estou lembrando se eu falei, quando eu falo que uma função é diferenciável, eu estou querendo dizer que ela é diferenciável em todos os seus pontos, tá certo? Beleza. Então, item 1. Calcule f' t em termos das derivadas parciais de f. Segundo, calcule f' de zero, sabendo que df dy no ponto 1, 0 é 5, tá? Então, beleza. Então, ó, o primeiro item, né? Vamos sair calculando, tá? Mediante essa relação aqui, tá? Então, ó, f' de t vai ser, né, ó, então você já arma aqui, ó, df dx, df dy, dx dt, dy dt. Então, ó, df dx, df dy, aí dx dt, dy dt, tá? No caso aí, o xt é e a t quadrado, o yt é seno t, tá? E as parciais devem ser aí calculadas em e a t quadrado seno t, tá bom? Bem, então, a derivada ddt de e a t quadrado é 2t e a t quadrado, ddt de seno é cosseno, tá? As parciais aí ficam calculadas em e a t quadrado seno t, tá? Então, está calculado f' de t em termos das derivadas parciais de f, tá? Em segundo lugar, né, vamos calcular o f' de zero, tá? Sabendo que o df dy em 1, 0 é 5, tá? Então, f' de zero é o que? Né, aqui eu tenho a expressão, né, o f' de t é essa função aqui, né, que eu estou passando o mouse. E a gente no item 1 calculou a derivada do f' de t, né, que é fazer esse processo. Tá? Então, a derivada não t qualquer é essa relação. Tá? A derivada do f não t qualquer é essa relação. Aí, ele quer no zero, então troca o t por zero. Tá? Aí vai ficar exponencial de zero, que é 1. Seno de zero, que é zero. Aqui coloca um zero. 2 vezes zero, né? Tá? E a zero é 1. Aí aqui, novamente, né? E a zero e seno de zero e cosseno de zero. Então, vai ficar df dx em 1, 0, tá? Aqui 2 vezes 0, que é 0, vezes 1, que é 0. Aí aqui df dy em 1, 0, cosseno de 0 é 1. Então, esse primeiro termo aqui anula, né, por causa desse 0. 1 está aqui, o df dy em 1, 0, ele dá falando que é 5. Então, no fim, é 5 vezes 1, que é 5. Tá bom? Tá. Perguntas? Não, então tá. Então agora vamos para uma segunda regra da cadeia, tá? Que ela fala o seguinte. Bem, eu não vou explicar essa parte mais técnica aqui do enunciado, do início do enunciado, para não confundir a cabeça de vocês, mas de uma maneira geral, o que diz o resultado, tá? Vamos pensar que eu tenho f, tá? Uma função que depende de u e v, tá? E supõe que esse f é um f, tá? De duas variáveis em que a primeira variável é uma coisa que depende de u e v, digamos g de uv,
E a segunda variável também é uma coisa que dependa de U e V, digamos um H de UV, em que G e H aí são funções, tá? Então, repetindo, fão é uma função de U e V, que pode ser vista como f', uma função de duas variáveis, em que a primeira variável é uma coisa que depende de U e V, digamos uma G de UV, tá? Uma G de UV, e a segunda variável é uma coisa que também depende de U e V. Espera aí, deixa eu fechar a janela. Então, ó, então o Fão é uma coisa que depende de U e V, né? Um Fão de UV, que pode ser visto como uma Finha, tá? Em que a primeira e a segunda variável né, a primeira é um G de UV, a segunda um H de UV, tá? Em que G e H são funções, tá bom? Então é isso, tá? Então, né, a princípio são vários elementos aí, né? Tu tem vou fazer um esquema aqui. Tu tem um Fão, tá? Que depende de duas variáveis, U e V, né? Certo? Beleza? São duas, o Fão é uma função de duas variáveis, U e V, tá? E o Finho é uma função de duas variáveis, só que cada variável depende de U e V, tá? Beleza? Tá? Então, é um Finho de G de UV, H de UV, em que G e H são funções, tá bom? Então tá. Então o que que vale? Como fão é uma função de duas variáveis em U e V, né? Então faz sentido falar na parcial em relação a U e na parcial em relação a V, tá? A parcial de fão du no ponto V vai ser o quê? Pensando aí que a fão é uma função aí de variáveis x e y, tá? Né? Uma primeira variável x e uma primeira variável y, em que o x é um g de uv e o y é um h de uv, tá? Então, pensando assim, o dfão du em uv vai ser df dx no ponto g de uv, h de uv, v no ponto UV, mais df dy no ponto G de UV, H de UV, vezes dH du no ponto V, e a parcial de Fão em relação a V no ponto UV vai ser a mesma coisa, tá? Só que ao invés de ser dgdu e dHdu, você troca por dgdv, dhdv, tá? Então, é assim que funciona, tá bom? Tá? Então, novamente, você tem um Fão que depende de U e V, e esse Fão pode ser visto como um Finho, uma função aí de x e y, tá? Né? O x é a primeira entrada, y é a segunda, o x é um g de UV e o y é um h de UV, tá? Em que g e h são funções, tá? Então, como Fão é uma função nas variáveis U e V, faz sentido eu falar nas parciais. Como Fão é uma função de U e V, faz sentido. Como Fão é uma função de U e V, faz sentido eu falar nas parciais dessa fona em relação a U e em relação a V, tá bom? Que serão dadas por essas relações, tá? O jeito prático de se guardar é isso aqui, tá? Dfão du é df dx, dx du, mais df dy, dy du. Dfão dv é df dx, dx dv, mais df dy, dy dv, tá? Em que sempre tendo em mente que as parciais da f devem ser calculadas nos pontos g de uv, h de uv, tá? E as parciais de x e y devem ser calculadas no ponto UV,
tá? Beleza? Tá certo? Então, né? Tá, veja só, tá? Ó, essa fórmula aqui, vamos reforçar ela, ó. O df dx e o df dy é por causa desse df dx, desse df dy, desse df dx e desse df dy. Chamando aí, pensando que G de UV é o X e o H de UV é Y, tá? Então, eu troco esse dG du por dx du, esse dH du por dy du, tá? Esse dg dv por dx dv e aqui por dy dv. Então, é por isso que se tem essa fórmula aqui, tá certo? Tá? Então, tá. Então, por exemplo, tá? Vamos pensar que f é uma função de r e θ, tá? Em que isso pode ser visto como um f de xy, tá? Em que o x é da forma r cosseno θ e y r seno θ. Aí ele pede para calcular, então, o df/dr e o df/dθ, tá? Então, vamos utilizar as nossas relações aqui. O df/dr, tá? Em rθ vai ser df dx em xy, tá? Né? Beleza? Ó, então, quer ver, ó? Então, vamos fazer aqui o seguinte, ó. Melhor eu escrever isso, ó. Então, nessa fórmula da regra da cadeia aqui, tá? Nessas aqui, tá? Eu devo pensar que o x é o g de uv e o y é o h de uv, tá? Então, x e y, g de uv e h de uv. Pensando assim, tá? Eu posso reescrever aquelas duas fórmulas assim, tá? Beleza? Tá? Ok. No caso, tá? Então, eu posso reescrever assim, ok. A df dx e a df dy são calculadas em G de UV, H de UV, ou seja, no ponto XY, tá? Pronto. E, enfim, aí fica o dxdu e o dydu, o dxdv e o dydv, porque eu renomeei, né, dei nomes a G e H por X e Y, respectivamente. Então, voltando. Então, ó, beleza. Calcule df, dr e df, dθ. Então, aplicando a fórmula, eu vou ter que o df, dr em rθ vai ser df dx no ponto xy vezes dx, dr em rθ, tá? Mais df dy no ponto xy vezes dy, dr em rθ, tá? Estou calculando o df/dr mediante essa primeira fórmula. Tá, então, df dx fica, dxdr vai ser cosseno θ. dydr é seno θ. Então, df/dr é isso aqui, tá? No caso, aí foi expresso em termos das parciais de f, tá? O df/dθ, tá? Calculado num pontinho rθ, mesma coisa, tá? df dx, tá? df dx, aí vezes
dx dθ, mais df dy dθ, tá? Então, né, só vamos colocar aqui, ó, para clarear, ó. Então, ó, a primeira foi assim, né? df dr, né, igual a df dx vezes dx dr, mais df dy dr, né? Essa foi, né, a gente pensou assim na primeira parte. Na segunda, a gente só vai trocar esse R por θ, tá? E com isso a gente vai calcular aí o df dθ, tá? Então, né, o df dθ vai ser df dx dθ mais df dy dθ. dx dθ é menos r seno θ. Dx dθ é menos r seno θ. Depois dy dθ vai ser r cosseno θ, tá bom? Tá? Então, fica assim, tá bom? Tá? Perguntas? Não, ok. Como é que ficaria essa história, tá? Para o caso de uma função de 3 variáveis, tá? Ficaria o seguinte: se tu pensar que tu tem um fão que depende de UVW e ele é visto como um finho em que a primeira entrada é um G de UVW, a segunda é um H de UVW e a terceira entrada é um I de UVW, tá? Então, o DFDU, tá? Vai ser escrito como df dx calculado no G de UVW, H de UVW, I de UVW, vezes dgdu em UVW, mais df dy calculado em G de UVW, H de UVW, I de UVW, vezes dhdu em UVW, mais df dz calculado em GHI de UVW, conforme eu escrevi aqui, vezes DI/DU em UVW, tá? Beleza? Vezes DI/DU em UVW. DF/DV, tá? E DF/DW podem ser calculados de modo análogo, entretanto, que a única coisa que muda ao invés de colocar U e U, tá? Na derivada em V, eu vou colocar V. E na DF/DW, eu troco aqui, ó, W. Tá bom? Tá certo? Então, aí é a relação no caso de uma função de 3 variáveis, tá? Ok, tá? Então, né, você troca, né, ó, né? A DFDU fica U, a DFDV fica V, e a DFDW fica W, tá certo? 3 Ws aí, W e Wzinho aqui. Ok? Então, tá. Por exemplo, tá? Seja fão de XYZ, tá? Dado por um finho de X por Y
y sobre z, z sobre x, tá? Mostre que x, df dx, aí no caso seria o df dx calculado em x, y, z, mais y, df dy, calculado em x, y, z, mais z, df dz, calculado em x, y, z, mostrar que essa soma é zero, tá? Beleza, tá? Bem, então tá. Então, essas três parciais estão sendo calculadas em pontos da forma x, y, z, tá certo? Então tá, para as coisas ficarem mais elegantes, tá? Então é isso aqui que está querendo ser dito, ó. Então, significa que é x, df dx, x, y, z, mais y, df, dy, x, y, z, mais z, df, dz, x, y, z, igual a zero sempre, tá? Ok. Então, nessa fórmula aqui, tá? Tu não deve se prender a letras, tá certo? Porque senão você não consegue aplicar, tá? Você tem que se prender no seguinte, tá? Ó, esse df dx, esse df dy e esse df dz significa que tu tá derivando em relação aí à primeira entrada, segunda entrada, terceira entrada, tá? E aqui esse U, né? Tu tem a G aí que depende de UVW, por exemplo, H também e I também. Então, DGDU significa que tu está derivando a G em relação à primeira coordenada. DGDV tu está derivando em relação à segunda coordenada. E DGDW tu está derivando em relação à terceira coordenada, tá? No caso aí, o VW é a primeira, segunda e terceira coordenada da G. Tá? De novo, DGDU é a derivada da G em relação à primeira coordenada da G. DGDV é a derivada parcial da G em relação à segunda coordenada de G. Tá? E DG, DW é a mesma coisa, só que é a terceira coordenada da G, tá? E analogamente tu pensa assim para as parciais de H e I, tá? Ok. Então, voltando, ó. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou chamar de x sobre y de U, tá? Y sobre z de V e z sobre x de W, tá bom? Ok. Então, reescrevendo, tá? Reescrevendo, eu vou ter o seguinte, tá? Veja só. Espera aí. Cadê? Tá. Então, ó. Então, vamos colocar isso no quadro, ó. Então, eu tenho f de x, y, z, tá? Igual f de x sobre y, y sobre z e z sobre x, tá? Aí, isso aqui, essa primeira entrada eu chamei de U, essa segunda entrada eu chamei de V,
essa terceira entrada eu chamei de W, beleza? Tá? Então, ok. Então, veja só. Então, vamos lá, ó. Então, o DF dx, tá? Calculado em x, y, z, vai ser o quê? Tá? Vai ser o seguinte, ó. Vai ser isso aqui, ó. Você deve pensar assim, galera, ó. Isso aqui vai ser, vamos lá, ó. Eu vou fazer o seguinte, então a f eu estou encarando aí como uma função de três variáveis, u, v e w, tá? Então isso daqui será df du, tá? No ponto onde está acontecendo essa avaliação, x sobre y, y sobre z, z sobre x, vezes a derivada da primeira entrada com respeito, tá? É a x, tá? Porque é x aqui, mais df dv, tá? X sobre y, y sobre z, z sobre x, vezes dv dx, tá? Beleza? Mais df dw nesse x sobre y, y sobre z, z sobre x, vou colocar assim, vezes dw dx, tá? Beleza? Então, vamos, né? Essas regras da cadeia, assim, essa é a parte delicada, entender o que está acontecendo, ó. Veja só, tá? Vamos fazer o contraste aqui em relação à fórmula, tá? Ó. Então, é porque na fórmula, se você se prender a letras, você não compreende o que está acontecendo, entendeu? Então, ó, o que significa aqui, ó? Vamos pegar aqui a primeira, ó. Aqui no DFão DU, tá? Então, DF DU significa que tu tá derivando em relação à primeira, né? O DFDU significa que você está derivando com respeito à primeira entrada, né? DFão, né? DFão DU significa que você está derivando com respeito à primeira entrada do Fão, tá? DFão DV com respeito à segunda entrada e DFão DW com respeito à terceira. Dfinho dx significa que tu está derivando a finho com respeito à sua primeira entrada. Dfinho dy com respeito à sua segunda e dfinho dz com respeito à sua terceira. Tá? O dg du significa que tu está derivando g com respeito à sua primeira entrada. Tá? DGDV com respeito à segunda e DGDW com respeito à sua terceira, tá certo? Analogamente, tu deve pensar para as parciais de H e I, tá? Então, não se apegue a quem é o VW, X, Y, Z na fórmula, não, tá? Então, ó, Então, beleza. Nesse caso aqui, tá? A primeira entrada do Fão é X, a segunda é Y e a terceira é Z. Tá? Como eu chamei U assim, V assim e W assim, então eu vou pensar que o F'inho é uma função de UVW. Tá? Beleza?
tá ok? Tá? Eu vou pensar, né, beleza, tá? O f é uma função de UVW com essa, fazendo isso, tá? Só que quando eu faço isso, eu encaro o U, tá, como algo que depende de x, y e z, o V também como algo que depende de x, y e z, e o W também como algo que depende de x, y e z, tá? Posso pensar assim, tá certo? Então, aí a gente aplica, né, ó, a regra. A derivada do fão com respeito à sua primeira entrada, que é x, tá? Calculado num pontinho qualquer, x, y, z, vai ser a derivada do f com respeito à sua primeira entrada, que é u, né? Calculado num ponto genérico, onde a f está definida, que é coisas dessa forma, tá? X por y, y por z e z por x, tá? Vezes a derivada, tá? Da primeira entrada, que é u, com respeito à sua primeira entrada, né? Você vai fazer aqui a derivada de u, ó, aqui, ó, vezes, né, a derivada da primeira entrada que é u, com respeito à primeira variável de u, que é x, tá? Mais a derivada de f com respeito à sua segunda entrada, que é v, tá? No ponto genérico e tal, vezes a derivada dessa segunda variável, que é v, com respeito à sua primeira variável, a primeira variável de v, que é x, tá? Mais a derivada de f com respeito à sua terceira entrada, que é w, tá? No ponto genéricozão, que é x sobre y, papapá, vezes a derivada dessa terceira variável w, tá? Com respeito à sua primeira entrada, que no caso aqui w, sua primeira entrada é x, tá bom? Beleza? Tá? Então, é assim que você deve pensar, tá? Tá ok? E é assim que você deve pensar, tá? Então, ok, tá? Então, armando, tá? Então, ó, fiz a mudança, tá? Eu vou bater de novo na tecla, porque na primeira prova, quando você corrige a prova, esse é o tópico que a galera mais erra, tá? Então, vou repetir algumas coisas aqui, ó. Então, em resumo, né? Tu tem um fão de x, y, z, beleza? Que é um f, que é calculado em coisas dessa forma. Fiz essa nomenclatura, tá? O VW, beleza? O VW eu posso pensar que depende de x, y e z, né? Tá? Porque eu chamei... cadê a borracha? Tá? Então, como eu... Deixa eu só colocar um símbolo de igualdade aqui. Tá? Então... Então, o fão é função de x, y, z. O f, tá? Pode ser pensado como um f de UVW, beleza? Tá? Fazendo essas igualdades, tá? Posso pensar que UVW são funções de x, y, z, beleza? Tá? Então, o df, a primeira parcial de f, tá? Ou seja, em relação a x, o que você vai fazer? Você vai listar, colocar todas as parciais de f, tá? A primeira, a segunda e a terceira, tá? No caso, seria em respeito a UVW, ok? Calculado num ponto genérico onde a f está definida,
que no caso são pontos da forma x por y, y por z e z por x, tá? Vezes, tá? Aí você vai colocar aqui, ó, como é x, tá? Você vai colocar du dx, dv dx, dw dx, beleza? Tá? Ok? Ok. Agora eu acho que ficou melhor. Quem é du dx? Du dx é 1 sobre y, tá? dv dx é zero, né? Não aparece x aqui. Zero. dz dx é menos v por x quadrado. Beleza? Tá bom? Tá? Ok. Beleza? É menos v por x quadrado. Tá? Aqui nas anotações eu coloquei o VW, tá, galera? Tá certo? Que é também para resumir, tá? Para não ficar escrevendo x por y, y por z e z por x, tá? Mas é a mesma coisa, tá? Ok. Então, beleza. Então, agora, de novo, então o df dx está feito. Façamos, então, o df dy. A única diferença é isso aqui, ó. Tá? Feito a primeira, a pessoa faz todas as outras. Veja só. A única diferença é isso, ó. Vou apagar aqui, ó. Pronto. Então, vamos fazer o DFão dy. É isso aqui, ó. É a única diferença. Tá? Então, beleza. Tá? Então, quem é du dy? Né? Du dy, ó, derivando isso aqui, ó, vai ser menos x sobre y ao quadrado. Né? Menos x sobre y ao quadrado. Quem é... Ah, faltou y aqui. Quem é dv dy? Menos 1 sobre z, né? 1 sobre z. Tá? Quem é dw dy? Zero, né? Porque não tem dependência de y aqui, né? Então, zero. Tá? Beleza? Aí, no caso aqui, tá o VW, que é para, né, não ficar carregando as coisas, beleza? Mas é a mesma coisa, tá? É porque aqui, ó, é porque, né, ó, é muito carregado colocar x por y, y por z, z por x, né? Aí eu saí colocando o VW, o VW, o VW, tá? Ok. Agora vamos fazer o DFão DZ. Né? Tá? Mesma coisa. Quem é DU DZ? Zero, né? Porque U não tem dependência de Z. Quanto que é dV dZ? Menos y por z ao quadrado, né? Quanto que é dw dz? 1 sobre x. Pá, coloquei aqui. 0 menos y por z ao quadrado, 1 sobre x. Soma as três, vai sair cancelando um monte de coisa, ó. Quer ver? Bem, esses que tem o zero aí vai cancelar, beleza? Ah, não, peraí. É x df dx, né? Y df dy e z df dz, exato. Então, aí, ó. Quando você pega a primeira e multiplica por x, tá? O que vai acontecer? Vai ficar, ó, x por y, 0, menos e por x. Aqui.
A segunda multiplicada por y vai ficar menos x por y sobre z e zero. Menos x sobre y sobre z e zero, né? A terceira multiplicado por z, tá? Vai ser zero aqui, tá? Né? Menos y por z e z por x. Aqui, né? Ó, essa aqui cancela com essa, tá? Essa aqui cancela com essa e essa aqui cancela com essa. Somou as três, zero, tá? Beleza? Beleza, galera, tá? Então, é isso, tá? Então, para a primeira prova e tal, joguem bastante esforço nessa parte da regra da cadeia, que é onde acontece aí o maior número de erros, tá? Então, beleza, tá? Então é isso, tá? Perguntas? Não? Então tá. Então, beleza. Então, deixa eu ver o que mais tem para falar aqui. Tá. Alguém lembra aí qual ficou o dia da primeira prova? Só para ver se... Alguém lembra? Foi dia 1º de julho, tá? Tá certo. Tá, beleza. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se dá. Você olha, por gentileza? Eu falo nisso hoje ou não? Não, eu acho que eu não vou falar disso aqui. Deixa eu ver. Não, esse assunto aqui é mais tranquilinho. Vamos caminhar mais um pouquinho. Tá, dia 1º de julho, beleza. Então, tá. Vamos falar disso aqui, então. Então, ó. Então, vamos falar agora sobre derivadas direcionais, tá? Então, ó, o que acontece, tá? Vamos tomar um A contido em R2 em um conjunto aberto, tá? F é uma função de duas variáveis definida naquele conjunto, tá? E eu vou tomar U, um vetor unitário AB, tá? Ou seja, sua norma é 1, tá? Esse limite aqui, tá? Limite quando t tende a zero de f de x0 mais at, y0 mais bt, menos f de x0, y0 sobre t, quando t tende a zero, em que x0 e y0 é um número fixado aí do conjunto A, se ele existir e for finito, tá? Eu vou denotar ele por df du x0, y0, tá? E, no caso, a gente chamaria ele de derivada direcional de f no ponto x0, y0 e na direção do vetor u igual a b, tá? Derivada direcional de f no ponto x0, y0 e na direção do vetor u igual a b. No caso aí desse limite existindo e sendo finito, tá bom? Tá? Por exemplo, vamos considerar f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos calcular df dv, tá? No ponto 1, 1
tá certo? Em que o V é o vetor, aliás, em que V é o versor, tá? De menos 1, 1, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, quem é o versor de um vetor, né? É o vetor dividido pela norma, né? Menos 1, 1 tem norma raiz de 2, né? Então, o versor é menos 1 por raiz de 2 e 1 por raiz de 2. Bom? Então, essa DFDV no ponto 1, 1, tá? Vai ser o limite, né? Aí tu coloca x0 e y0 por 1, que é o ponto em questão, tá? 1, 1. O A, no caso, vai ser menos 1 por raiz de 2. O B, 1 por raiz de 2. Então, vai ficar limite de f de 1 menos t por raiz de 2, 1 mais t por raiz de 2, menos a f no ponto, né? Que é o f de x0 e y0. Aí, isso aí dividido por t, tá? Quando t tende a zero, tá? Fazendo o quadrado, tá? X ao quadrado, né? Ó, quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Aí y ao quadrado. Quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Menos a função do ponto, que é no caso 2. Tá? Então, ó, esse limite, ó, esse cara aqui, com as raízes de 2 cancela. 1 mais 1, 2, menos 2, 2. Né? Aí ficaria, no caso, t quadrado sobre 2 mais t quadrado sobre 2, que é t quadrado. Né? Então, ficaria t quadrado sobre, né, t quadrado por 2 mais t quadrado por 2 é t quadrado. Então, no final, fica t quadrado sobre t, que é t, né? Então, quando t tende a zero, que é zero. Né? Tá? Beleza? Tá? Ok. Então, pronto. Aí tem esse exemplo. Tá? O conceito de derivada direcional, ele generaliza o conceito de derivada parcial. Por quê? Se você tomar aqui na definição u igual a 1, 0, tá? Você vai ter o seguinte limite. Limite de f de x0 mais t, y0, menos f de x0, menos f de x0 y0 sobre t. Né? Tá? E isso aí, esse limite, ele corresponde a df dx no ponto x0, y0. Tá? Se você pensar que v é 0, 1 e substituir lá na definição, você vai ter que a df/dv, né? Aqui no primeiro caso, a df/du com u igual a essa direção, né? É o df/dx. Se você trocar, colocar, aliás, né? Ó, peraí. Se você colocar u igual a 1, 0, você tem o df dx no ponto x0, y0. Se você colocar u igual a 0, 1, você vai ter o df dy no ponto x0, y0. Tá? Aí, no caso aqui, você coloca, eu coloquei v aqui, mas coloca u para ficar mais fácil de entender a analogia. Tá? Beleza. Ok. Então, quando você tem a direção 1, 0, você ganha a df dx no ponto x0, y0. E quando você coloca a direção 0, 1, você ganha a df dy no ponto x0, y0. Geometricamente, o que significa, tá, a derivada direcional? Bem, significa o seguinte, ó.
fixado, tá? U igual a AB, tá? Uma direção AB, eu vou pensar, tá? U é um vetor unitário AB, tá? De R2. Eu posso pensar que esse mesmo U fica encaixado no espaço com terceira coordenada zero, tá? Posso pensar isso. Beleza? Tá? É uma maneira de se olhar. Ok. Então, olha só. Qual que é a interpretação geométrica, então? Eu vou fazer o seguinte. Se eu tenho aí uma função e tenho ali o pontinho no espaço x0, y0, f de x0, y0, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, tá, a reta no espaço de equação vetorial x0, y0, 0, mais o parâmetro, digamos, t. Aí a equação vetorial vai ter vetor diretor AB0, tá? Beleza? Então, vai ser, digamos, vai ser essa reta aqui, ó, encaixada no plano XY, porque todas as segundas coordenadas aqui são zero, tá? Então, é essa reta encaixada aqui no plano XY. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um plano, tá? E vou erguer perpendicularmente ao plano XY e que contenha essa reta, tá? O qual pode ser descrito como, tá? Ele vai ser, como tem esse x0 e y0 aqui na reta, tá? Beleza? Quando eu for erguer perpendicularmente, tá? O plano ele vai cortar o gráfico da função, tá? Em particular, ele vai pegar o ponto x0, y0, f de x0, y0 por causa desse x0, y0 aqui, tá? Então, o que acontece? Esse plano ele pode ser visto como o plano que vai passar, tá? Pelo ponto x0, y0, f de x0, y0 e vai ter vetores diretores AB0 e 001, tá? Beleza, tá certo, tá? Então, você ergueu esse plano perpendicularmente, vai ter, então, uma zona aí de corte com o gráfico da função, mediante uma curva, tá? Beleza. Aí, o que tu vai fazer? Tu vai pegar nesse plano, tá? Então, vamos fazer um desenho aqui, ó, para reforçar. Então, esse plano, ele vai cortar, né, o gráfico da função aí mediante aí uma curva de corte, tá? E vai pegar o ponto x0, y0, f de x0, y0, tá? Pega por quê? Porque esse plano ele vai estar pegando o ponto x0, y0 e terceira coordenada zero, entendeu? Tá? Beleza? Ele vai pegar, tá? Ok. Então, pá, traçou o plano, pô, cortou. Ok. Cortou, aí o que você vai fazer? Ó? Tu vai pegar, né? Vamos ver se eu consigo desenhar aqui, ó. Então tá o plano fazendo corte, né? Uma coisa assim, tá? Beleza? Então, peraí. Então cortou. Aí tem um planozão lá, né? Melhor eu passar a borracha aqui também. Aí tá o plano cortando o gráfico lá da função. Eu vou dar uma estendida aqui para ele, tá? Então, aí o que tu vai fazer?
tu vai vir dentro do plano, vai traçar uma reta tangente. Não, tá tangente isso aqui. Tu vai traçar uma reta tangente ao gráfico da função mediante essa curva de corte, tá? Então, tangente a essa curva de corte, tá? E pegando o ponto x0, y0, f de x0, y0, tá? Então, assim, alguma coisa assim, tá? Então, tu vai, dentro desse plano, vai pegar uma reta que vai ser tangente a essa curva de corte, tá? É uma reta tangente ao ponto x0, y0, f de x0, y0, tá? Tangente nesse ponto aqui, tá? Né? E tangente a essa curva de corte, tá? Então, tangente à curva de corte no ponto x0, y0, f de x0, y0. Então tá, essa reta, tá? Ela vai fazer um ângulo beta com um plano xy, tá? A tangente de beta pode ser justificado que é exatamente a df du no ponto x0, y0, em que u é igual a b, tá? Beleza. Pode ser pensado isso, tá bom? Ok. Vamos então aí fazer mais um exemplo aí envolvendo a derivada direcional. Então, por exemplo, seja u igual ao vetor 0, 1, que é unitário, considere a função f de xy igual a pá, isso aqui, né? Então, é zero se o ponto é zero e se o ponto for diferente de 0, 0, ela é calculada por essa maneira. Aí o exemplo pede para tu calcular o df/du no ponto 0, 0, tá? Então, beleza. Então, quem é df/du? É o limite quando t tende a zero de f de x0 mais at, y0 mais bt. Aí, no caso, troca o x0 e y0 por 0, o a por 0 e o b por 1. Né? Menos f de 0, 0, né? O ponto é 0, 0, né? Sobre t, ok? F de 0, 0 é 0, tá? Aí, aqui, enfim, vai ficar 0 isso aqui. Aí, ó, aqui f de 0 mais 0t, 0 mais t é f de 0t, tá? Quando o t tende a 0, o f de 0t, eu vou utilizar a primeira regra aqui da função. Ou seja, né, eu vou trocar f de 0t por 0 à terceira sobre 0 ao quadrado mais c ao quadrado. F de 0, 0 é 0, divide por t, tá? O numerador já é 0, então isso é o limite de t tendendo a 0 da função 0, que é 0, né? Tá? Então essa derivada direcional é 0, tá? Alguma pergunta? Não? Ok. Tá. Bem, eu vou estar encerrando hoje por aqui, tá? Que as Luzia Jamile tá aparecendo aqui que vai pro seu drive, aí tu faz o esquema da autorização lá, por gentileza? Tá bom, professor.